Fala galera, seja bem-vindo a mais um Tá Resenhado. E no Tá Resenhado de hoje, nós vamos ter um formato diferente. Porque eu vou falar de uma autobiografia de um astro que eu queria muito ter conhecido em vida. E é claro que eu não estaria falando de outra pessoa a não ser o Matthew Perry. Esse livro aqui, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, na minha concepção, você não precisa ser um fã de Friends, você não precisa ser um fã do Matthew Perry, porque a autobiografia ela não se resume a Friends. E não se resume a uma vida de luxo em Hollywood, que todos achavam que o Matthew teria, né? Óbvio que ele tinha uma vida muito boa em Hollywood, depois da fama. Mas não se baseia nisso, e sim se baseia em todas as inseguranças dele, e principalmente sobre uma coisa que acarretou ele até o último dia de vida, que era o vício. Pra quem não sabe, tá aí vivendo numa bolha, tô brincando, o Matthew morreu ano passado, em outubro, vai fazer um ano que o Matthew morreu, e aí tá acontecendo agora uma investigação bizarra, assim, em relação à morte dele, envolvendo traficantes, óbvio, né? E envolvendo médicos e até envolvendo o assistente pessoal dele, porque ele foi encontrado desacordado na banheira de onde ele morava, a casa onde ele morava. E aí, depois de quase um ano de investigação, se chegou a alguns nomes, e esses nomes seriam um médico que estava chantageando ele para vender esses remédios que ele tinha visto, sim, para só extorquir ele, né, tirar mais dinheiro dele, e o assistente pessoal dele, que injetou uma quantidade muito alta de alguma substância, que acarretou a acho que uma parada cardiovascular, não sei direito, mas que aconteceu a morte dele, né? E, na verdade, ele tem uma parada cardíaca, só que ele se afogou na banheira, então acontece que o afogamento foi devido a essa parada. Então, talvez, se ele não estivesse na banheira, ele poderia ter sobrevivido, mas são apenas especulações, o caso ainda não foi encerrado. Bom, o livro ele começa contando sobre a vida dele quando criança, né? Sobre toda a história dele. E o pai dele já é um artista, assim, se encadeando, né, pra uma fama. E a mãe dele muito nova. E ele fala que ele é viciado desde quando ele nasceu. Porque ele era uma criança que chorava muito, sentia muitas cólicas. E um médico, naquela época, assim, a medicina não era tão avançada, óbvio, né? Indicou a mãe dele a dar um remédio para ele parar de chorar, e ele parou de chorar. Ele fala que óbvio que ele parou de chorar porque ele estava dopado. E assim, ele não culpa a mãe dele, óbvio que não. Relata que era uma mãe muito zelosa, uma ótima mãe para ele, só que, cara, se um médico, ele fala, se um cara de roupa branca, que se autodenomina médico, te manda você dar esse remédio ao seu filho que ele vai parar, é óbvio que você dá o remédio, isso é normal, né? E foi o que a mãe dele fez. E aí ele até tem umas fotos aqui que mostram que ele realmente, as fotos, ele parece um bebê dopado. E ele conta que é ali que começou o vício dele. Ele também foca muito sobre o abandono, e tinha muito medo de abandono, porque o pai dele abandonou ele. Ele estava morando com a mãe no Canadá, e o pai dele foi tentar ganhar vida como um artista em Hollywood, e largou eles lá, e assim, isso, algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, e algumas pessoas já vêm, sei lá, cara, com um negócio assim, não conseguem lidar com esse abandono, e ele foi uma pessoa que não conseguiu lidar. Além do vício em remédios e álcool, ele começou aos 10 anos o seu vício em cigarros, que ele falou que ele fumou o primeiro cigarro dele, e posteriormente se deu ao vício em álcool, porque ele achava que, tipo assim, ele tinha que estar sempre bebendo, ele não conseguia parar, porque aquilo ali pra ele não tinha limite. E é muito doido, porque nesse livro ele abriu muito o coração dele para mostrar para as pessoas a visão e o pensamento de uma pessoa viciada, porque a gente fica, é só parar, e não é, gente, é uma condição genética, é uma condição do próprio corpo da pessoa de não conseguir parar, de não, sabe, de não ter controle sobre aquilo. Ele relata que a bebida e principalmente o cigarro e os remédios tinham controle sobre ele. Ele conta que uma vez, em uma festa, acho que com o Bruce Willis, o Bruce Willis parou de beber e, tipo assim, acabou pra ele. Cara, eu vou dormir, acabou. E pra ele não, ele ficava, cara, como é que o Bruce Willis consegue parar? Eu não posso parar, eu tenho que terminar essa garrafa. E como aquilo controlava ele, não é ele que decidia a hora que tem que parar.
o álcool que decidia quando ele parava. E a questão do abandono, ele relata também que ele foi passar uma temporada de férias na casa do pai dele, nos Estados Unidos, e o quanto ele estava com medo, porque ele estava sozinho dentro do avião, ele foi sozinho, o pai dele buscou ele no aeroporto, e ele tinha uma plaquinha de criança desacompanhada, e aquilo ali, ele ficou com trauma daquilo, e ele vestiu aquela placa para a vida dele de uma criança desacompanhada, uma criança sem ninguém. E ele também fala que isso acabou ocasionando em muitos términos de mulheres que ele amava muito. Ele citou até a Julia Roberts, porque eles começaram a ter um namoro durante uma temporada de Friends, que ela fez uma participação como namorada do Joey. E ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher linda, ele amava ela, só que ele tinha tanto medo dela largar ele, e ele tinha tanta certeza que ela iria largar ele, que ele decidiu terminar antes com ela, pra ela não terminar com ele. De tão paranoico, eu lembro a palavra, de tão paranoico que ele era. Então não foi só a Julia Roberts é o caso mais famoso, assim, que, tipo, de nome todo mundo conhece, mas todos os relacionamentos dele acabaram por causa disso. Ele tinha medo que ele fosse abandonado, e ele tinha certeza que ele ia ser abandonado, porque ele não se sentia o suficiente para estar naquele relacionamento, ele não se sentia o suficiente para ter aquela pessoa, para ter aquela mulher bonita, linda, como todas as namoradas dele. Ele sempre falou de todas as vezes com muito carinho e com muito respeito, e você vê que realmente foi uma questão muito psicológica o término, não foi nada de tipo traição, essas coisas. E ele fala que ele não queria sofrer o abandono, de como ele sofreu o abandono do pai dele, então ele abandonava antes. Durante um tempo, a ida dele para Hollywood se deu porque aos 18 anos ele foi morar com o pai dele para tentar essa carreira em Hollywood. E assim, ele não tinha, né? Ele não tinha mais esse rancor do pai sobre o abandono, porque todo o período dele de vício, o pai dele chegava em casa, ele tava desmaiado, viciado, depois de, tipo, beber muito, ou usar um remédio com uma dose extremamente muito alta. E o pai dele sempre cuidou dele. Mas mesmo assim, ele, tipo, meio que perdoou o pai, mas essa questão de ser uma pessoa paranoica e com medo de abandono nunca abandonou ele. É como se fosse um fantasma, assim, na vida dele, um fantasma do passado que nunca deixou de sair, assim, do lado dele. Quando ele chegou em Hollywood, não é aquele negócio todo que a gente vê em filme, né? Que do nada vai surgir um papel e é ótimo, é maravilhoso. Não é isso que acontece, tá? É só em filme mesmo. Ele chegou lá, ele fez vários testes, não passou, ou passou para papéis muito pequenos, ou as séries não davam certo. E aí surgiu Friends. Ele recebeu o roteiro, né, de uma série que tava aí pra estourar, que todo mundo tinha certeza que ia bombar, que ia dar muito certo. Ele falou que leu o roteiro, ele tava tão obcecado pelo roteiro que ele decorou todas as falas dos personagens do teste. Mas quem ele se encantou e quem ele se identificou foi o Chandler. E aconteceu um problema, né, que ele tava escalado pra uma outra série, em uma outra emissora. A Friends é da Warner, tava pra uma outra emissora, e essa compra, assim, é muito difícil. E ele não poderia fazer o teste. E ele ficou muito, tipo, muito revoltado, desapontado, então por isso ele ficou tão obcecado que ele decorou todas as falas do teste, tanto dele quanto dos outros personagens. E aí ele tinha um amigo, né, que queria fazer esse teste. E ele queria fazer o teste pro Chandler. E ele, cara, ele não queria ajudar, ele estava muito revoltado, porque ele sabia que aquele papel tinha que ser dele. Ele fala, aquele papel era meu, porque o Chandler era eu. Eu me via no Chandler. Eu tinha certeza que aquele papel tinha que ser meu. Ele fala, mas mesmo assim, ele ajudou o amigo dele a fazer o teste, porque ele já sabia do roteiro. E aí, né, a série que ele fazia. Aí o cara fez o teste, e aí a série que ele fazia deu errado também. E o amigo dele recebe uma ligação da agente dele, oferecendo um outro trabalho no lugar de Friends. E aí ele tem uma escolha. Ou ele faz Friends, ou ele faz a outra série. E ele vai e pergunta pro Matthew, o que você acha? Eu faço Friends ou faço outra série? O Matthew, ele fala que ele se arrependeu, né? Mas não se arrependeu tanto, porque se ele não tivesse feito isso, ele nunca seria quem ele era, ele nunca faria o Chandler. E como ele sabia que a série que ele tava tinha dado errado, ele tava liberado pra fazer o teste pro Chandler. Então, o conselho que ele dá pro amigo é: vai pra outra série, que eu acho que essa vai fazer mais sucesso que Friends. O amigo faz a outra série e ele faz Friends. Bom, a outra série eu nem lembro qual era o nome, mas não fez sucesso nenhum. Acho que foi cancelado na primeira temporada. Ele ganhou Friends, ele ganhou Chandler, ele perdeu o amigo.
É isso que ele fala. Ele falou que se arrependeu, depois ele até tentou correr atrás dessa amizade, mas nunca foi a mesma. Ele deu um incentivo para benefício próprio, porque ele sabia que Friends ia dar certo e que ele precisava daquele papel, e o outro ele sabia que não ia dar certo. Então, para se ajudar, ele deu ruim pro amigo. Então, aí foi complicado. É óbvio que Friends fez alavancar a carreira do Matthew. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele conta da viagem que eles fizeram pra Las Vegas, porque aquela seria a última vez que eles seriam vistos, eles não seriam reconhecidos, né? Quando passasse assim na rua. Friends alavancou, uma das séries mais assistidas, assim. Uma das séries mais assistidas, se não é a mais assistida, não sei. Porém, ele não gostaria de ser lembrado só como Friends, né, como Chandler, mas como alguém que tentou ajudar as outras pessoas em relação ao vício dele. E foi por isso que ele começou a escrever, ele escreveu essa autobiografia, ele chegou a lançar, a fazer as viagens de lançamento, ele viu o sucesso. E uma coisa que eu acho que ele não percebia, que até ele bota, que muitas pessoas foram ajudadas com ele sendo o Chandler, porque Friends é série comfort de muita gente. Pra quem não sabe, é aquela série conforto que, cara, ai, tem nada pra. Não quero assistir nada e eu quero assistir só uma coisa legal que eu já conheço. Eu boto Friends. Ou, ai, eu tô muito triste hoje, eu tô muito chateada, sei lá, crise de ansiedade, tô com crise depressiva, tô com crise de pânico, preciso botar uma coisa que eu sei que vai me reconfortar e muita gente recorre a Friends. E ele não tinha essa noção de como Friends ajudava as pessoas. Com Friends, ele se cobrava tanto que o vício dele em remédio, o vício em cigarros, o vício em bebidas foi alavancando, porque ele se cobrava tanto ali no set, que ele fala que se ele fazer uma piada e a pessoa não ria, ele, tipo, sabe, aquele dia dele foi horrível, ele chegava em casa e bebia mais ainda, porque ele sentia que as pessoas não estavam mais gostando dele, sabe? Aí volta a paranoia de eu estou, né? De vão me abandonar, nunca mais vão lembrar de mim, vão me demitir. Conta que Friends as temporadas de Friends são as temporadas de vício dele, né? Você vê ali o vício. Então, se ele tava com cavanhaque, era vício em remédio. Se ele tava mais gordo, era vício em bebidas. E acho que se ele tava com cavanhaque e mais gordinho, era o vício nos dois. E tem uma temporada de Friends que dá pra ver nitidamente essa mudança. É muito doido. Eu não lembro se é da oitava pra nona ou da sétima pra oitava. Ele tá muito magro, que é quando o Chandler pede a Mônica em casamento. Ele tá muito, muito, muito magro. Não, ele tá normal. Isso, ele tá normal. Não, acho que ele tá gordinho. E quando muda pra temporada seguinte, ele tá bizarramente muito magro. E esse era um, né, das trocas esse que era o vício que fazia com ele, como mudava, não só a essência dele, mas como o corpo dele ficava nítido. Eu estou precisando de ajuda. E aí, ele fala que a Lisa Kudrow e a Jennifer Watson, a Jennifer Aniston e todos os atores de Friends ajudaram muito ele, porque eles perceberam que ele chegava muito bêbado, muito, muito drogado, né? E eles instalaram até uma esteira pra ele, que botavam ele lá, pra ele, sabe, tentar se recompor e tirar todo aquele resquício de álcool dele. O Matthew, ele passou por muitas clínicas de reabilitação durante algumas temporadas de Friends, muitos grupos de reabilitação, né, que aí você vai lá, conversa, e muitas clínicas que ele ficava internado, e teve uma que ele quase perdeu uma temporada de Friends porque ele estava na clínica. Quando ele voltou no dia seguinte, começava a gravação. E aí, quando ele tava, tipo, normal, assim, sem cavanhaque, só com uma aparência saudável, é quando ele tinha acabado de voltar da clínica. Então, se você vê que ele tá uma aparência muito diferente dos costumes ou mudanças muito exorbitantes, é porque ele tava com vício em algum, né, dessas coisas. Teve um caso muito grave de quando ele foi, acho que a primeira vez pra reabilitação, que ele achou que ia morrer, todo mundo achou que ele iria morrer. Tava no meio, assim, né, das gravações de Friends, que a sorte dele foi uma das assistentes, né, pessoal dele, que ajudou, levou ele pro hospital. E a bile dele estourou, gente. Todo mundo achou que ele ia morrer. A bile dele estourou e foi uma coisa muito louca. Todo mundo achou que ele ia morrer nessa época. E depois disso ele voltou inúmeras vezes. E ele relata como a clínica de reabilitação não quer te reabilitar. Eles falam muito mal de clínicas de reabilitação.
Porque às vezes ele só queria um cigarro, ele fumava, tipo, às vezes 3 maços de cigarro por dia. E na clínica, se ele quisesse sair pra pegar um cigarro, ele conseguia, porque ele não tô nem aí. Sabe, você não morreu, tá, agora se você quiser fumar, o problema é seu. E aí ele tentou abrir uma clínica de reabilitação com um amigo dele. E esse amigo dele passou a perna nele, ele nunca abriu essa clínica, ele nunca viu esse dinheiro de volta. E ele nunca conseguiu ajudar as pessoas com a clínica que ele queria ter. O negócio do vício dele chegou a escalar um negócio tão doido que ele ia até os traficantes para comprar remédio. Ele tava muito viciado em apinoides. Era o principal remédio que ele mais gostava e, tipo assim, eram doses muito doidas. Às vezes ele fingia que tava com uma crise depressiva para tomar apinoide. E a dose que os médicos passaram já não fazia mais efeito nele. E aí a última vez que ele, tipo, foi a última vez que ele teve uma crise, ele apadrinhou muitas pessoas durante a vida dele, nas clínicas de reabilitação, sabe? Ele dava muitos bons conselhos, ele era um ótimo cara para dar conselhos, mas ele não conseguia seguir aquilo que ele estava ajudando outras pessoas. O quanto isso machucava ele, porque, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu mesmo não consigo fazer. E tem uma parte que ele perde não tô rindo disso, gente, que horrível. Ele perdeu um amigo pelo vício, né? Um cara muito talentoso, sabe? E ele começa a atacar o Keanu Reeves. Essa parte é muito boa, gente, que ele ataca o Keanu Reeves do nada. Tipo, os amigos estão morrendo e o Keanu Reeves ainda continua vivo. Do nada. Ai, Matthew, sendo Matthew. Como se eu conhecesse ele, né? Mas esse livro, ele é tão sincero, cara, que você se sente muito amigo do Matthew. É como se ele estivesse batendo um papo com você. Escreveu do jeito dele, do que ele botou pra fora. E eu acho que isso que traz esse livro ser tão bom. Acho que relate algo triste, porque vício não é nada legal. Mas ele é muito sincero e te traz uma proximidade, assim, com, com a pessoa, né? Não, acho que a gente não vai poder... A gente, assim, né? Eu não vou poder conhecer ele. Ele tem um relato pra mim, que foi um relato muito, muito forte, assim. Quando ele sentiu a presença de Deus, quando ele tava tendo uma crise que ele achou que ele ia morrer, que ele suplicou pra Deus, pediu uma segunda chance pra ele. E ele viu uma luz, ele tinha certeza que aquele era Deus dando um sinal pra ele, que ele estava tendo uma segunda chance pra vida dele. Eu acho essa parte muito tocante, como ele descreveu aquilo. Porque durante todo o livro ele sempre contestava a existência de Deus, que, sabe, Deus não estava ajudando ele porque ele não conseguia sair desse vício. Ele pedia pra Deus e ele não conseguia sair. Mas naquele momento ele sentiu que Deus existe mesmo, como Deus pode nos ajudar. Outras vezes ele não tinha força para parar e naquele momento ele tinha força e Deus deu essa segunda chance para ele parar. Pode ter muitas pessoas, agora Deus tirou ele. Caridades acontecem e a gente tem que aceitar e esperar que a justiça do homem seja feita, que as pessoas culpadas sejam presas. Hoje saiu a notícia que o médico se declarou culpado pelo crime de extorsão e mais um crime lá que ele cometeu dano seja médio pro Matthew. Se você é fã de Friends, você precisa ler esse livro. Se você é fã do Matthew, você precisa ler esse livro. Se você não é fã de nenhum dos dois, você também precisa ler esse livro, porque ele é muito tocante. Então, gente, se você ainda não tem, garanta aqui no link, aqui embaixo da descrição, que vai me ajudar muito. E também vem conhecer a minha loja de marcadores de página, que tem uma edição especial só de Friends que tá aparecendo na tela. Se você gostou, deixa o like e comenta aqui o que você achou do livro do Matthew. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!